Fala, pitaqueiros! Eu me chamo André do canal do Gandaia e estamos aqui hoje para falar dos únicos da Copa do Brasil, mais precisamente do jogo entre Goiás e São Paulo, mercado fechando às 19h59. Lembrando que esse jogo é o jogo da volta, né? O São Paulo venceu bem no Morumbi, então já entra com a boa vantagem. Porém, galera, a gente tem que ficar ligado, né? Porque vamos apostar nesse duelo e não na classificação. Então, muitas vezes o time já entra com uma boa vantagem, certo? Já perto da classificação, né? Como não precisa muito do resultado, então não vai sair muito para o jogo. Então pode ser que o Goiás vença esse jogo, mas a gente vai falar mais no decorrer do vídeo, beleza? Mas antes, se você ainda não é inscrito, né, já se inscreve no canal, deixa o likezão aí para fortalecer, certo? Se você quiser ser um sócio Gandaia, né, receber dicas, análises, estatísticas e muito time formado para várias salas, né, várias outras salas, é só entrar em contato com a gente através do direct aí do Instagram ou no Telegram que a gente vai estar passando tudo direitinho para vocês, beleza? Então, sem mais delongas, vamos analisar esse jogo, né? Como eu falei para vocês, o São Paulo ele venceu o primeiro jogo, então não tem necessidade de sair, né, feito louco atrás do resultado. Então o São Paulo poderia muito bem ficar esperando o Goiás e sair nos contra-ataques, mas pela formação que a gente deu uma olhadinha, eu acredito que não vai ser assim, certo? Mas acredito num jogo para gols, né? O Goiás ele não vence há 3 jogos. O Goiás tomou gol nos últimos 11 jogos, então eu acredito que o São Paulo vai fazer gol. Porém, para esse duelo, eu acho que o São Paulo também vai tomar gol, porque o Goiás necessita fazer gols, né? Então, acredito que vai ser um 2-1 São Paulo, né? Um 1-1, de repente, esses placares, porque o São Paulo também não tem necessidade de se expor muito, né? Mas de antemão, já vou com o goleiro Rafael, né? O goleiro Rafael, que vem com a média total aí de 6 pontos, ó. Você pode ver que a média dele em casa é muito alta. Fora, a média dele já cai um pouco, né? Porque o histórico dele aqui no Rei do Pitaco, jogando fora de casa, né? O São Paulo vem tomando gols, então com isso o SG já cai, então diminui bastante a média. Mas o Rafael é uma excelente opção, ele vai ser exigido. Ó, se a gente for dar uma olhadinha, se a gente fosse dar uma olhadinha no goleiro do Goiás, né? O goleiro do Goiás é um goleiro que eu acredito que vai ser exigido também, né, nessa partida. Mas como o Goiás necessita mais do resultado, eu acredito que o Rafael vai ser um pouco mais exigido do que o goleiro do Goiás. Já nas laterais, certo? A gente tem bons nomes aqui para estar colocando, né? Nós temos o Wellington do São Paulo, excelente opção. Rafinha é o que tem a melhor média, né? São 10 jogos computados aqui no Rei do Pitaco, com a média de 3,27. Né? Você pode ver que as 3 últimas partidas do Rafinha foram 3 ótimas pontuações, então o Rafinha é um ótimo lateral, ele que apoia bastante. Agora quem me agrada também, galera, é o Wellington. Vocês podem ver que o Wellington, né, ele vem com a média um pouco menor que a do Rafinha, mas a regularidade dele é um pouco melhor. Né? Ele negativou, claro, todo jogador está sujeito a isso em outras partidas, mas a média do Wellington no geral me agrada um pouco mais. Né? A do Rafinha é porque o Rafinha teve, ó, vocês podem ver que as 3 últimas do Rafinha foi muito boa, né? E foram muito altas, por isso que a média dela eleva um pouco mais. Agora, em termos de regularidade, a do Wellington é um pouco melhor, né? Então daria para dobrar tanto o Wellington quanto o Rafinha, e é isso que a gente vai estar fazendo. Já no setor de defesa, né, nós temos aí o Alan Franco, grande opção, o Arboleda também, né? O Messias, deixa eu separar aqui pela média. O Messias do Goiás já não me agrada muito. Você pode ver que a média dele é uma média baixa, né? Apenas um jogo sem sofrer gol, então o SG do Goiás é um SG muito difícil de segurar. Como eu falei no começo do vídeo, são 11 jogos do Goiás seguidos tomando gol, né? Então já vamos fugir um pouco do Messias. O Arboleda não tem como deixar de fora, né? Um jogador que é muito bom na bola aérea, né? O Arboleda. Então ele vai estar no nosso time. E vou fugir um pouquinho agora de diferente, né? Como a grande maioria deve fechar a zaga do São Paulo, eu vou com o Reinaldo. O Reinaldo que apesar do Goiás não vir segurando o SG na maioria dos jogos, o Reinaldo você pode ver que ele não negativa. É um jogador aqui com 10 jogos computados no Rei do Pitaco. Ó, os 10 ele foi positivo, né? Então é um jogador que tem uma boa roubada de bola, são 16 desarmes, né? Nesses 10 jogos. A média de mais de 1 por jogo, interceptação também. Então a gente vai estar fechando com o Reinaldo, certo? Na defesa. O treinador, já adianto que é o Luiz Beldia, né? Assim como no Cartola, a gente tem que colocar um treinador que a gente acredita que vai segurar o SG, um treinador que o time vai fazer gol, um treinador que a defesa vai construir desarmes, né? O setor de meio campo, enfim, aquele que pontuar mais, né? O time,
a média vai para o treinador. Então acredito que o São Paulo tem uma probabilidade muito alta de marcar gols. Né? O São Paulo, se tiver algum time que possa segurar o SG, eu acho que o São Paulo pode ser esse time a segurar SG, né? E vencer a partida, né, para estar aumentando aí a pontuação do treinador. Então o Zubeldia vai ser o nosso treinador. Já no setor de meio-campo, o Lucas Moura não tem como deixar de fora. É um provável cobrador de pênalti do time do São Paulo, então ele é essencial no nosso time. Vocês podem ver que são 3 gols, 11 desarmes, né, 21 falta sofrida. Então é um jogador que contribui bastante, né, sem contar que ele é um provável cobrador de pênalti, como eu falei, do São Paulo. Tem ele, tem o Luciano, né, então já adianto que no setor de ataque não tem como deixar o Luciano de fora, já coloco o Luciano. Né, o Luciano que tem uma média muito alta, apesar de não vir com boas pontuações nos últimos jogos. Você pode ver aqui, ó, que ele negativou em 2, né, vem de médias baixas, mas é porque o setor de ataque do São Paulo é um ataque que muda muito, né, os pontuadores. Então tem Caleri, tem Luciano, tem Lucas, tem Ferreirinha. São jogadores ali que são muito bons para pontuação e nem sempre todos vão estar pontuando. Então fica um rodízio muito grande. Né? Mas o Luciano e o Lucas, como prováveis cobradores de pênalti, a gente já colocou os dois aqui para garantir. Vamos fechar o setor de meio campo aqui. Pelo time do Goiás, quem me agrada um pouquinho é o Regis. Ele é dúvida ainda, tá, galera? Ele tem uma média baixa, mas o Regis é um meia que me agrada desde o tempo de Ponte Preta, né? Jogou Guarani também. Então é um meia ofensivo, bate algumas bolas paradas, é bastante inteligente. Então, para diferenciar, a princípio eu vou com ele. André, e se ele não começar jogando, se começar no banco? Galera, para ganhar uma liga alta, a gente tem que ser bastante ousado. Né? Então você tem que contar com jogadores que podem estar vindo do banco. E o Regis pode ser um deles. Né? Então, se o Regis começar jogando, top. Se não começar, dá até para manter ele sim aqui como titular, torcendo para que ele venha entrar durante o jogo, né? E o nosso terceiro meio-campista, a gente vai com o do São Paulo. Tínhamos aqui o Luiz Gustavo, que também é dúvida. Ele que para roubadas de bola é uma excelente opção, mas é um jogador também, ó, que dependendo do árbitro que apitar, isso pode ser ruim. Né? Vocês podem ver que ele tem 16 faltas cometidas. Então isso significa que dependendo do árbitro, né, a chegada do Luiz Gustavo para tentativa de roubadas de bola pode levar ele a fazer faltas. Então, o Luiz Gustavo é uma grande opção, assim como o Bombadilha. A gente vai estar com ele. Então, esses jogadores que estão dúvidas, né, se vocês quiserem manter no time de vocês, dá para manter. Né? Não dá para deixar 2 de fora. Se caso o Regis e o Luiz Gustavo não começarem jogando, você tem que escolher outro jogador no lugar deles, né? Mas não deixar 2 no banco, porque aí já é muita ousadia. Agora, no setor de ataque, poderíamos triplicar o São Paulo, por acreditar que é a equipe que tem uma probabilidade maior de fazer gols, né? Então daria para a gente estar triplicando o São Paulo. Caleri, né, por ser aquele jogador brigador, jogador de área, né, artilheiro da equipe também, vou estar colocando no meu time, né, o Caleri, e poderia completar esse time com o Thiago Galhardo ou o Ferreirinha. O Ferreirinha vive um excelente momento, mas por estar jogando em casa, por estar precisando do resultado, né, a gente vai optar aqui pelo Thiago Galhardo, né? Já que o Goiás necessita desse resultado. Nosso capitão, a gente vai ser um pouco ousado e vai com o Lucas Moura. Ah, André, por que está sendo ousado? Porque a grande maioria vai com Caleri e Luciano. Então a gente vai com o Lucas Moura, que pode ser um provável cobrador de pênalti. E vamos com o Luciano, né? Por ser também esse provável cobrador de pênalti, junto com o Lucas, e jogar no setor de ataque. Então é isso, beleza? Então, galera, essa é uma das milhares de informações. Se você tiver gostado, já deixa o likezão, fortalece o canal para o YouTube e recomendar a gente para mais pessoas. E até a próxima. Abraço, valeu, fui.